Oi, pessoal. Vocês estão ouvindo? Se vocês estão ouvindo, vou pedir para vocês, está tudo ok? Só para mandar alguma coisinha pelo chat. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Que bom, que bom. Deixa eu me apresentar para quem tá chegando aqui para a primeira palestra. Eu sou o Myron Piccolo, vocês receberam e-mails, esses e-mails foram, todos que estão aqui receberam meu e-mail, que foi uma confirmação da inscrição de vocês. E enquanto a gente aguarda o professor Dunker entrar, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre esse projeto, como vocês podem ter acesso às próximas palestras e também como vocês podem, de alguma forma, dar um retorno para nós. Nós somos um grupo de amigos, na verdade, todos são doutorandos em algum lugar, então eu estou aqui nos Estados Unidos, tem a Luísa, que é doutoranda na Universidade de Friburgo, na Suíça, a Ludmila, que é doutoranda também na Universidade de Brasília, a Gabi, que é doutoranda na UFSCar, e tem a Karina, que a Karina vai entrar no doutorado em breve, mas ela é supervisora de atendimento com crianças com desenvolvimento atípico. Obrigado, eu estou vendo aqui que vocês estão... ótimo. Que bom. Talvez, não sei se a internet está cortando. E aí a gente pensou em organizar uma série de palestras para nessa época de pandemia, né? Aqui nos Estados Unidos a gente está há 8 semanas de isolamento social, e no Brasil também estava assim uma boa parte do tempo, e a gente resolveu criar isso no intuito de poder levar palestras de qualidade para psicólogos que, na maioria das vezes, o nosso objetivo inicial eram os alunos de psicologia no Brasil, que estariam aí, muitas vezes não têm acesso a congressos ou conferências com esses grandes palestrantes, e o nosso intuito era oferecer algo gratuito. Só explicando, né, a gente já fez uma série de posts no Instagram sobre isso, mas nós temos 500 vagas, até 500 vagas para inscrição. Por quê? A gente usa um sistema que a universidade aqui oferece, então por isso que os e-mails vão todos automático para vocês, e ele não permite mais acesso do que essa quantidade de pessoas. A gente consegue, dessa forma, verificar que vocês estão participando. Depois da palestra, isso gera um relatório para nós, e vocês vão ver que vocês vão receber um certificado pela participação, né? Para os alunos, eles podem tentar usar esse certificado como horas complementares, se for o caso. Estou vendo o Marcos Galante aí. Um abraço, Marcos. É meu amigo lá do Brasil. Então, só mais uma sugestão de como a gente usa esse sistema. Se vocês perceberem, aqui embaixo, geralmente embaixo, né, tem um quadradinho escrito Q e A, de perguntas e respostas. Nós vamos ter um tempo para perguntas e respostas no final. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso planejamento. E você pode mandar a sua pergunta para cá, ok? Então eu estou vendo que algumas pessoas já usaram aqui para dizer, ok, beleza, o som e vídeo estão perfeitos. Que bom, obrigado. Então usem esse espaço para poder mandar as perguntas de vocês. Vocês podem mandar durante a palestra, e aí no final a gente vai selecionar, né? Talvez não vai ter tempo para todas, tem sido assim, a gente não tem tido tempo para todas, mas pelo menos a gente tenta responder aquelas que derem dentro do espaço de tempo que a gente tiver. Ok? Aproveito para dizer, se você ainda não está seguindo o nosso Instagram, pode entrar lá no Instagram, Psicologia no Sofá, @Psicologia no Sofá. Hoje a gente não tem... é o único formato, a única plataforma que a gente está trabalhando, a única rede social que a gente está trabalhando hoje é o Instagram, porque nós somos voluntários. Então, todos nós somos voluntários, e a gente faz isso no meio do nosso trabalho.
e a gente imaginou que, no momento, acrescentar uma nova rede social ou um outro formato de divulgação poderia ficar um pouco pesado para nós. E esse não é o objetivo, né? O objetivo é a gente trazer coisas de qualidade para todo mundo sem que seja pesado para quem está organizando também. As palestras vão ficar disponíveis no IGTV por enquanto, e o nosso objetivo é, depois que acabar a temporada, a gente criar talvez um canal no YouTube com todas as palestras desse ciclo organizadinhas de uma forma bonitinha para quem não pôde participar. Mas é por isso que a gente não consegue abrir vagas limitadas, porque a plataforma não nos permite, se a gente consegue gravar tudo bonitinho, tem palestrante que se quiser usar slides, pode usar e a gente consegue disponibilizar isso. Tá bom? O Christian Dunker deve estar entrando daqui a pouco. Ele informou aqui que ia atrasar alguns minutinhos. E, enquanto isso, eu vou trazer a Ludmila, que é uma das organizadoras. Eu falei da comissão organizadora, né, dos doutorandos, mas a gente também tem alguns alunos de graduação que têm ajudado a gente muito com isso. Não vou falar o nome delas, porque eu não sei o nome de todas, mas também agradecer aos alunos de graduação, vocês vão estar ouvindo deles. Beleza, gente? Vou trazer a Ludmila aqui. Ela vai começar a apresentação do Dr. Christian Dunker e já ele entra aqui com a gente. Oi, gente, tudo bom? Estão todos me ouvindo? Vou esperar vocês responderem aqui. Eu sou a Ludmila, eu faço doutorado, né, como o Myron falou, na Universidade de Brasília. Beleza, estão aqui, ó. Sim, tudo certo, tudo certo. A Ana Paula, conheço, algumas carinhas eu conheço aqui. Bom, então, aquilo que o Myron falou, né, eu sou uma das organizadoras também. Então, o pessoal que for participar, né, de outras, vocês vão ver que às vezes, né, a gente vai se repetir aqui. O Myron é o nosso apresentador oficial, mas as outras pessoas também tentam ajudar, né, nessas questões, outras aqui da transmissão. Então, vamos lá. Acredito que todos vocês conhecem o professor Christian Dunker, mas ainda assim podem ter aqueles que não conhecem, não é mesmo? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui breve dele. O professor Christian Dunker é um psicanalista e professor titular da Universidade de São Paulo, a USP, junto ao Departamento de Psicologia Clínica. Ele tem experiência clínica com ênfase na psicanálise, em Freud e Lacan, e atua principalmente nos seguintes temas. Então, estrutura e epistemologia da prática clínica, estrutura da constituição do sujeito, metapsicologia, filosofia da psicanálise e ciência da linguagem. Então, né, a gente pode ver que é bastante coisa aí. E ao momento em que a gente fez o convite, né, para o professor Dunker, que fique também esclarecido desde o começo, a gente deixa o palestrante bem livre para ele escolher o tema que ele quiser falar. Então, a gente convida para a palestra, né, em torno de 45 minutos, mais uns 15 minutos para as perguntas, e a gente deixa eles bem livres para escolherem o tema, né, às vezes ele não quer falar necessariamente sobre algo da quarentena, né? Então ele pode falar sobre o que ele achar melhor, o que ele tiver preparado, enfim, o que ele se sentir à vontade. Tem também um restinho da bio aqui que acho que é interessante a gente falar. Em 2012, ele ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro em psicologia e psicanálise com a obra Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica. E em 2016, ganhou o segundo lugar desse prêmio em Psicologia, Psicanálise e Comportamento com o livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Então, a gente vai aguardar uns minutinhos enquanto o professor entra aqui na nossa transmissão e espero de verdade que vocês aproveitem, né? Aproveitem para fazer perguntas, como o Myron falou, talvez a gente não leia todas, não fiquem chateados, tá bom? Mas aproveitem aí para, talvez alguns para espairecer, outros para melhorar, né, o próprio conhecimento ou para interesse pessoal mesmo.
E depois a gente tem, geralmente, né, depois da palestra, a gente tem uma pesquisa que a gente manda para vocês pedindo alguns feedbacks, né, em relação à palestra. Então, vão ter algumas perguntinhas lá. Eu peço, por favor, que vocês tirem um tempinho para responder, tá bom? Para a gente ter esse feedback melhor sobre o que a gente está fazendo, né? Se está dando certo, enfim, sugestões e tudo mais, tá bom? Então, eu vou sair um pouquinho aqui do vídeo, mas assim que o professor aparecer, a gente volta novamente. Tudo bem?
Oi. Oi, Oi, professor. tudo bem? Deu certo? Tudo bem? Deu certo? Tudo bem. É que eu estava procurando Ludmilla, não achava o link, mas é link da Marion. Pois é, acontece. Tudo bem? Tudo bem? Como é Bom, que nós estamos aí? estamos ansiosos pela sua fala. Eu fiz uma pequena apresentação, né, da sua biografia aqui, que é bem longa, então a gente fez um recortezinho, tá? Resolveu o atraso desse jeito. É, mas é isso, a gente tem em torno, né, como eu comentei já com você, a gente vai ter em torno de 45 minutos, com uns 15 minutos para as perguntas. Aí você pode começar quando você quiser. Tá, então me conta um pouco aí do contexto da conversa de vocês, porque desse tema, né? Me situa um pouco no contexto de vocês aí das discussões, da psicologia no sofá, né? O que exatamente é a psicologia no sofá? Então, a psicologia no sofá, foi organizada, né, por alunos de pós-graduação de várias universidades diferentes. Então, Todas do Mato Grosso do Sul. Isso, eu me formei na UFMS, né, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Teve aula com o Tiago Ravanello. Tive aula com o Tiago Ravanello, sou aluna dele. Tem outras alunas dele aí também assistindo, que eu sei. Mas ele mesmo não, né? Aquele preguiçoso. Ah, coitado. Quem sabe eu pensei numa próxima temporada aí, se a gente tiver, né, a gente chama o professor. Claro. Então, a gente pensou em dar acesso, né, para as pessoas a palestras diferentes. Então, nosso foco também era ter abordagens diferentes e que as pessoas tivessem o acesso que elas teriam, por exemplo, em congressos, né, nacionais ou internacionais. Mas como não estamos podendo, né, no momento aí, sair de casa, que isso fosse feito online e de uma maneira gratuita. Então, a gente tem as vantagens e as desvantagens, né? O Myron também apareceu aqui mais cedo, explicou um pouquinho para o pessoal que a gente tem um limite, por exemplo, de inscrições, né? A gente aceita até 500 inscrições por conta do Zoom, né? Da plataforma que a gente está usando e fica dentro desse limite. Então, a gente tentou unir assim, o útil ao agradável, mas a gente sabe que tem alguns limites até técnicos, né? Mas que a gente tenta suprir aí ao longo dos, vamos chamar, dos episódios, né? Das palestras que a gente está fazendo. Então, por isso também, né? Que comentei com o pessoal que a gente deixa os palestrantes bem livres para escolherem o tema. Então, alguns querem falar, né, de quarentena e desse momento que a gente está passando, e outros não. Outros querem falar de outras coisas, vamos assim, espairecer, né? Falar de outros assuntos também é super válido. Então, a gente deixou aí bem aberto, né, para vocês escolherem. Eu fiz esse tema assim um pouco provocativo, mas esperando que a gente pudesse assim modular o interesse, né, com as pessoas que estão com vocês, né? E não sei se de fato isso está tocando nesse momento a ideia da escuta online, né? Sim. Tratamento psicoterapêutico, psicanalítico, à distância, né? Vocês acham que esse é uma questão relevante, assim, vocês estão atendendo bastante, vocês estão, enfim, teve essa passagem, assim, do atendimento presencial para o atendimento online. Tá, muito bom, estou vendo aqui as respostas que sim, né? Você pode acompanhar, o povo está bem animado aí, eles respondem tudo. Tá. Parabéns. Tá. Então, vou colocar algumas coisas para a gente poder depois conversar sobre esse tema, né? Vamos começar lembrando que a discussão sobre psicoterapias, né, genericamente falando, por meio digital, ela avançou de uma forma um pouco lenta, né? Um pouco lenta para a presença da cultura digital em outras atividades, em outros ramos, inclusive no IAD, na educação à distância, né? Só um isso posso te interromper, me desculpa. Fala? Só um pouquinho, te interrompendo.
Aham. Peço desculpas, mas aí você vai começar, então acho que você vai interagir mais com a galera, daí eu vou ficar escondidinha aqui, pode ser? Pode, como você se sentir melhor, mais à vontade, Esqueci. Então tá, tá? até logo, estaremos te ouvindo. Muito Tá bom. obrigada. Ah, muito obrigada. Olha, gente, não vou É um agradecer prazer, é uma honra. Ixi, imagina, a honra nossa você ter aceitado o nosso convite. É. E muito, muito obrigada mesmo por estar aqui. O pessoal ficou enlouquecido assim com a sua presença. Perdão Então, pelo atraso, né? Tava. acontece, acontece. Uhum, Tchau, tchau, até mais. tá bom. Então, estava dizendo que a gente teve no Brasil um certo atraso na abordagem desse tema, porque se temia muito que, em função da desregulamentação, em função da relativa desinstitucionalização das práticas psicoterapêuticas no Brasil, né? Não sei se vocês têm essa medida, né? Em outros lugares do mundo, a psicoterapia ela é bastante legislada, ela é bastante assim controlada, quer pelo Estado, quer pelas associações específicas, né? Por exemplo, na Espanha, a gente tem o Colégio dos Psicólogos, que regula quantos psicólogos podem exercer a atividade no país naquele ano. Mais ou menos como antigamente eram os alvarás e táxis, né? Tem 20 mil, se você quer praticar, você tem que esperar alguém se retirar ou, enfim, a população aumentar naquele lugar, naquela região, para conseguir, então, ter a sua prática habilitada, né, para exercer a profissão aqui, vamos chamar de psicologia clínica, de psicoterapia, né? Na Alemanha, hoje, você tem uma grande dificuldade para achar um psicoterapeuta, né? Porque depende de uma certa anuência médica, porque o psicoterapeuta ele tem uma formação muito longa, não é um profissional que está disponível assim na cultura como a gente tem no Brasil, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, se a gente quiser assim clinicar, abrir um consultório, como a gente faz aqui no Brasil, você tem que fazer necessariamente um training, né? Você tem que ter uma habilitação conferida por uma sociedade de psicoterapia, né? Pode ser, sei lá, junguiano, reichiano, lacaniano, ou então terapia cognitivo-comportamental, mas existe assim, uma regulamentação muito estrita de horas, muitas horas de estágio supervisionado, em geral uma coisa cara, muito cara, né? O que acaba, então, também reduzindo o acesso das pessoas à psicoterapia, né? Muitas pessoas perguntam assim, poxa, mas a psicanálise, ela no Brasil é tão pujante, a gente tem tantos autores, tantas publicações, a nossa pesquisa em psicanálise é tão reconhecida em outros lugares, né? Por que isso acontece? Afinal, a psicanálise teria, assim, deixado de ser tão importante em outros grandes centros. Bom, isso tem que ver com o nosso contexto de prática, né? A gente analisa muito no Brasil. A gente tem uma cultura, né, de ir a psicanalistas e as pessoas conseguirem se estabelecer como clínicos, que é uma relativa raridade se a gente considera o cenário mundial, né? Um curso de psicologia, por exemplo, na Inglaterra ou na Grécia, é um curso basicamente sobre livros, textos, livro didático, né? Ninguém lê Freud, ninguém lê Lacan numa graduação, são textbooks, e que você faz em 4 anos, não em 5, em que você não vê paciente, em que você não tem aulas assim práticas de psicopatologia, como em geral a gente tem, e que formam pessoas basicamente para a pesquisa. O que você consegue fazer depois desse curso é alguns empregos públicos, né, em instituições e trabalhar com pesquisa ou como pesquisador, que é uma área muito pujante, com muitas ofertas de emprego, é uma carreira não tão difícil como é no Brasil, né? Mas então, bom, nesse contexto, a psicoterapia online fora do Brasil ela avançou bastante, porque, bom, você tinha essas restrições, e no Brasil acho que houve uma parcimônia, né, do CRP, do CFP,
das associações de formação, porque temia-se que isso desse margem, então, para atendimentos realizados sem muito critério, né? Temia-se que isso pudesse, vamos dizer assim, gerar corporações. Aqui as instituições são bastante conservadoras, é verdade, mas elas não regulam a nossa prática, né? Elas podem ser bastante fechadas, né? E elas são fechadas talvez pelos piores motivos, às vezes, né? Para reproduzir uma determinada cultura, uma determinada hierarquia, mas elas não impedem que você exerça a sua prática, né? Você pode abrir o seu consultório e dizer, olha, sou psicoterapeuta, tendo feito 5 anos de faculdade de psicologia, né? Sem contar outras interveniências que acontecem no caso da psicanálise, que não é regulada, então, pelo CRP, pelo CFP, e que a gente tem esse problema de muitas pessoas que, bom, fazem um curso rápido aqui e ali, descobre que não precisa de uma habilitação específica e, então, abre um... Bom, problema que é também uma solução, se a gente olha assim de um outro lado. Portanto, quando a Cláudia Catão, que é uma das pioneiras, né, fez a sua tese de doutorado sobre isso, eu recomendo esse texto, né, um texto que tem uns 2 anos, né, não muito mais que isso. Eu fiz o prefácio desse trabalho, onde ela compila assim, o estado da coisa. O que mais tem são os psicanalistas formados em escolas de psicanálise. Mais ou menos, tem muitos psicanalistas, vamos chamar assim, sem formação adequada, né? Sem formação própria, sem análise, né? Sem supervisão, né? Na verdade, a gente tem uma dificuldade, que é como oferecer uma formação adequada para o número de pessoas que se interessam. O que acaba gerando formações que não são muito controladas, não são muito reconhecidas e que vem acontecendo, né? É um fenômeno brasileiro, nós vamos ter que enfrentar isso de alguma forma, né? Vamos pensar num fenômeno brasileiro muito legal, que tem acontecido de forma capilar, que são as clínicas públicas de psicanálise, né? Então, no interior do Rio Grande do Sul, no interior Alagoas, na Bahia, em Pernambuco, Minas, né? Em muitos estados a gente tem essas iniciativas, né? Em São Paulo a gente tem essa muito conhecida, que é a psicanálise na Praça Roosevelt, que é um centro cultural muito forte, né, na cidade, e que, bom, se disseminou pelo país. Isso é um movimento social super legal, de acesso às pessoas, né, de escuta na praça pública, mas que levantou também essa discussão. Como é que a gente faz para formar aqueles que estão assim engajados nesse trabalho, né? Muitas vezes são em Campinas, tem estação psicanálise aos sábados, né? Como é que a gente faz para formar esses que muitas vezes estão no momento inicial, que têm o interesse pela clínica, que gostariam de ampliar isso, mas a formação, de fato, ela representa um gargalo. Não é só para a psicanálise, né? Todas as formações mais especializadas no Brasil, peguem a medicina, peguem a fonoaudiologia, peguem a nutrição, todas elas oferecem, né? Tem esse problema, que é um problema que a gente precisa resolver, né? Bom, mas estava dizendo isso, né? Porque de fato a chegada então da escuta online foi um pouco atrasada no Brasil, e essa pesquisa da Cláudia mostra como a gente tem alguns quadros e situações que não são recomendáveis, né? Então,
Bom, quadros onde você tem assim uma avaliação de periculosidade, de risco para si, de risco para o outro. Crianças muito pequenas, né? Situações em que clinicamente você tem um quadro de impulsividade, né? Quadros com ideação suicida, né? São, então, condições que se deveria evitar, né? Mas nem sempre a gente conhece o quadro, a gente tem essa leitura no começo do tratamento. Às vezes a gente vai escutando e, de repente, se dá conta disso, né? Bom, o tratamento online ele também é muito valorizado, especialmente em situações remotas, né? Situações em que você não consegue chegar no paciente, o paciente tem um problema de mobilidade, né? Então, muitas pessoas que viviam em casa, às vezes com uma limitação motora, começam e podem ter, então, um atendimento assim, à distância, né? Do ponto de vista da eficácia, né, tem alguns estudos, mas eles não são muito conclusivos, né? Diz-se que a eficácia, assim, às vezes regula tendencialmente assim um pouco menos, né, do que o atendimento presencial. Mas a surpresa é que a diferença não é assim assintosa, a diferença não é assim marcante, não é óbvia, como muita gente esperava, né? Como a gente até imaginava, em função das perdas que a gente tem quando passa de uma experiência para outra experiência, né? Então, com a chegada da crise, né, do Covid, da pandemia, não se sabia o que ia acontecer, né, tanto de um lado quanto do outro. Para surpresa geral, houve uma imensa boa aceitação por parte dos pacientes, né? Enfim, em geral, alguns se sentiram assim inibidos, ou não muito dispostos a essa experiência, mas a percepção geral é de que houve sim uma passagem para esse, eu vou chamar de outro modo de atendimento, né? E que ao mesmo tempo a gente teve um incremento de demanda, né? Então, eu quero uma coisa um pouco imprevisível, né? Apesar da gente olhar outros países, isso não aconteceu exatamente assim, mas no Brasil aconteceu, né? Então, muitas pessoas procurando psicoterapia nesse momento em função das situações desencadeadas pela quarentena e pelo distanciamento social, né? Então, casais que estavam se separando e, bom, não podem mais. Casais que estavam se formando e que precipitam, então, uma vida comum. Idosos que se veem mais desprotegidos, mais desorientados que às vezes já estavam, né? A situação de temor diante do contágio, né? Do medo e da ativação, vamos chamar assim, da angústia, do sofrimento, né, gerado por condições, por exemplo, de compressão territorial, de perda de privacidade, né, do sentimento de não poder sair, né, muitos interpretam isso como um castigo, como uma limitação imposta pelo outro, né? Interpretações delirantes, né, do que está acontecendo, então isso às vezes subsidiado, né, por discursos aí disponíveis na praça, mas delirantes, né? O vírus veio para me pegar, o vírus foi feito por alguém, o vírus tem uma intenção, isso é um grande plano, né? Então há interpretações religiosas, semi-religiosas, e políticas que vão explorar essa atitude assim de negação diante do inédito, diante do inesperado que foi essa nova forma de vida, né? Mas então vamos falar um pouco de como que a coisa muda, né? É
eu percebi que eu atendo online desde a resolução do conselho que permitiu. Tem essa discussão, né? Em que plataforma você deve atender para que exista um sigilo, para que os dados fiquem encriptados. Isso é uma longa discussão que vocês vão ver no livro da Cláudia, né? O uso que a gente faz, muitos fazem de WhatsApp, de Skype, de Zoom, não é suficientemente assim seguro, segundo esses critérios. Existe uma plataforma recomendada, né? Existe uma inscrição para você poder praticar nesse contexto junto ao CRP, né? Houve um apressamento, né, durante a crise, nos meses de março, de abril, para você gerir essas inscrições, mas elas são, então, importantes para quem quer praticar essa modalidade de atendimento. A Mariane está dizendo que sim, alguns pacientes se revelaram ainda mais no atendimento online. É verdade, porque a gente percebe que o atendimento online ele cria um outro tipo de distância, né? Muito importante para a gente escutar nossos pacientes, estabelecer e manter uma distância simbólica. Essa distância simbólica que nos coloca num lugar um pouco assim indefinido, né? Acolhedor, receptivo, mas capaz de suportar aquilo que aquele paciente precisa e de ir respondendo à transferência na medida em que ela se desenvolve. Tá? Então, esse distanciamento na experiência presencial, ele é dado por uma atitude discursiva, mas também por uma atitude corporal, né? A gente fica a uma distância, a gente estipula isso, né? A gente usa o divã, por exemplo, para facilitar que esse distanciamento coloque o sujeito mais em contato consigo mesmo, né? E não tenha que responder às exigências mais ou menos imaginárias da parceria, de se mostrar alguém que é uma pessoa com uma outra pessoa. Isso é importante, mas também é limitante por um outro ponto de vista, né? Mas então, aí seguindo a pista aqui que a Mariane colocou, alguns pacientes demoram muito tempo para conseguir estabelecer um vínculo de confiança, porque eventualmente precisam de mais distância e não de menos, né? A gente pensa assim que a confiança vem quando a gente se aproxima, tá? Para alguns isso acontece. Confiança vem quando a gente toca e mostra que está acolhedor com relação àquele paciente, mas tem aquele outro caso do sujeito em que, para poder me colocar, preciso de mais distância, mais segurança, né? No fundo, a tela oferece mais segurança, ela oferece um Christian que tem assim 6 centímetros por 8 centímetros, é uma imagem em 2 dimensões, né? Não tem 3 dimensões, é uma imagem que tem assim uma outra velocidade de fala, né? E que isso muitas vezes então pode se ver favorecido, né? Por esse atendimento online. Como você tem vivenciado a transferência e atendimentos iniciados pela modalidade online, né? Isso eu devo dizer é uma novidade para mim. Eu atendia, mas via de regra pessoas que tinham já uma história, um tempo de tratamento e que às vezes mudavam de país, iam fazer viagens profissionais ou se encontravam assim imobilizados, né? E essa coisa se mostrava assim interessante, mas com algumas perdas em relação à experiência presencial, né? Mas mais recentemente poucos casos, né? Não consigo receber novos pacientes, mas
Mas os tratamentos que se iniciam na modalidade online, eles têm um outro regime mesmo de privacidade, né? A forma como a pessoa se apresenta, como ela, a velocidade, né, de como a gente se abre para o outro, ela muda. Ela muda, mas também poderia dizer isso aí, talvez tenha que ver com o momento que a gente está vivendo, com esses pacientes, né? Nem todos, como para tudo, né, na clínica. Cachorros latindo, barulhos externos e etc., que acontecem aí não só porque é um tratamento online, mas porque a gente está em casa, né? Que é uma coisa assim curiosa, porque tem que ver com a nossa cultura psicoterápica, né? Na França, a maior parte dos analistas tem os seus consultórios em casa, com os barulhos de uma casa. Freud atendia na Bergasse 19, que quem foi lá é uma casa, né? A Ana Freud recebia os pacientes e havia cheiros, né? E ele tem uma observação que eu acho muito legal, que ele diz assim, um consultório deve ter todos os barulhos normais de uma casa. Ele não deve ser absolutamente assim silêncio sepulcral de uma igreja. Ele deve ter uma paisagem sonora, né? Acho isso bom, talvez muda um pouco de estilo para estilo, mas eu acho essa observação muito feliz, porque isso carrega, né, isso introduz todo um universo de familiaridade que vem junto com os barulhos. Agora, tenho 2 cachorros, Rousseau e Ailatan Lubiana, e eles latem, né? E eles latem naqueles momentos que às vezes não é para latir, né? Isso é interessante, porque causa uma intrusão, não pelo fato de que isso acontece agora numa casa, mas de que isso é uma novidade no tratamento. Descobrir que você tem cachorro, você gosta de cachorros, ou sei lá, é o seu filho que tem cachorros, eu não suporto latidos. Isso tem que ver assim com certos significantes que se introduzem no tratamento quando você pode bem se servir deles, né? Então podem, enfim, entrar como mais, dizia o Freud, mais moinho ou mais areia para o moinho da transferência, né? Parece que, em certos casos, o real e o virtual já se misturam nos nossos dias. O que seria exatamente isso, né? A sobreposição, a indiferença entre o real e o virtual. Eu acho que a gente pode ter essa sensação, especialmente para quem é nativo digital, quem foi educado, teve um acesso maior a essa linguagem, né? Mas essa mistura não muda o fato de que são 2 linguagens diferentes, né? De que meus pacientes se queixam muito de algo assim. Olha, o atendimento, ele acontece quando você... Já acontece já no dia anterior que você fica pensando. Daí, na hora que você está indo, aquele tempo, ele vai acomodando algumas escolhas, ele vai trabalhando o que vai ser dito. Daí você chega na sala de espera. E daí, assim, tem uma espera ali. Daí aquilo dá um frio na barriga, aquilo coloca assim um sentimento de que você está fazendo algo sagrado, não é bem a palavra, mas algo que interrompe o seu cotidiano e que é algo diferente, algo que exige uma dedicação diferente, né? E daí vem a sessão, e daí você sai da sessão pensando. E vai tomar um café, e vai para casa pensando, e que vai, vamos dizer assim, elaborando, né, aquilo que foi dito. Muitos pacientes se queixam de que isso foi privado, foi roubado deles. Dizem, olha, a sessão, ela acontece, mas ela acontece assim. Eu estou no meio da minha casa, daí toca lá o Skype, eu venho,
e daí acontece aquela conversa, mas parece que o que é dito ele não ressoa como presencialmente, né? Ele não fica. E isso tem que ver com esse trabalho da atmosfera, né? De antes e depois da sessão, né? Colocaria ainda a questão de ter outras pessoas em casa, as pessoas estando só em um quarto, algum tipo, mas a presença de outros que atrapalha a associação livre. Pode acontecer, pode acontecer. Mas entra ainda nessa linha assim, né, de que isso vai a transferência soberana nesse ponto, né? Me lembro de um caso muito interessante de uma moça que vê eu chegando de carro, então ela sabe qual é o meu carro. Daí um dia ela chega à sessão completamente transtornada, dizendo: olha, não vai dar, porque eu te escolhi como meu analista, eu pensei muito, e pagodeiro não dá. Pagodeiro, não. Para ser meu analista, não pode ser pagodeiro. E eu, assim, totalmente nessa ideia de onde aquilo estava vindo, até que vai ficando claro que ela tinha passado do lado do carro, visto um pandeiro, que meu filho fazia aula de percussão, pandeiro, axé, pagode, bom, você é um pagodeiro, só pode ter um pandeiro no carro, o cara que faz, ela fez essa associação, fica irada e parte para cima, e eu, bom, por que não pode ser pagodeiro? Pagode é uma música que você tem contra, enfim, tentando manejar a coisa, né? Até que, bom, se descobre que é um tipo de música que tinha um valor muito específico para a história, para a infância dessa pessoa, para, enfim, o pai pagodeiro, que, bom, as encrencas e beberragens e etc. Um fato que talvez nunca viesse à luz se meu filho não tocasse pandeiro. Como assim, aquele mau encontro que gera, vamos dizer assim, efeitos às vezes inesquecíveis para uma transferência, né? Tem uma observação aqui sobre o silêncio, né? Que é muito pertinente, né? O silêncio ao vivo é um silêncio onde você raramente duvida da presença do analista, né? Aliás, é um silêncio que cai como, às vezes, uma pedra na sua cabeça, né? É um silêncio que trabalha, que é efetivo, né? Na relação virtual, frequentemente, quando isso começa a acontecer, vem um outro tipo de hesitação, que é assim, você está aí? Não, peraí, você não caiu a transmissão? Não caiu. É muito mais difícil produzir esse silêncio na esfera assim, da linguagem digital, né? Eu julguei meu analista por um tempo, pois ele usa All-Star, né? All-Star. Eu conheço um grande analista, amigo meu, Guilherme Massara, acho que eu posso dizer, que fez um livro lindo chamado O Mal-Estar na Civilização, né? Sobre, enfim, como essa tênis ele representa, ele dá uma boa equivocação, né, com o mal-estar. Perdi a conexão por uns momentos, não sei se já foi abordado. As falhas de áudio, sim. As falhas de áudio, às vezes, elas são absolutamente cruéis. Elas mudam tudo. E não é só porque pipicota. E daí, naquela parte, você fazer aquele paciente dizer aquilo de novo, você realmente fica na dúvida se vale a pena. Se você insiste escute no que você disse, se você faz ele dizer de novo, começam a acontecer coisas assim que, no meu entender, assim, na minha vida naturalística como psicanalista, são sinais de falha, erro. Tipo, ter que explicar uma intervenção. Você pontua uma coisa,
o sujeito pega um delay e diz, mas por que você está pontuando esta palavra? Daí você explica que é a outra, e daí quando você explica que é a outra, ele diz, mas não entendi. E daí você diz, mas deu tudo errado. Deu tudo errado, porque a interpretação está bem descrita pelo Freud, né? E ela funciona quando você assim sopra ou sussurra palavras no ouvido do paciente naquele instante em que ele está prestes a concluir, mas não o faz, né? Tem algo que ver com aquela palavra dita naquele momento e que produz uma tradução, né? Isso é mais complicado. É mais complicado, não é impossível, né? Obviamente, isso a gente encaixa em intervenções, interpretações, elas funcionam, mas, como alguém disse antes, a gente sai o dia 3 vezes mais cansado, né? E esse cansaço tem que ver com isso, com a reorganização da tua escuta equiflutuante, né? Tenho desenvolvido algumas táticas para tentar contornar isso, algumas delas envolvendo, por exemplo, ficar meio de lado, assim, não olhar de frente e pedir para o paciente não ficar olhando a sua cara, né? Mas aí você tem os prejuízos de, bom, isso é uma conversa telefônica. Bom, então faz por telefone de uma vez, né? Então, mas há jeitos de você voltar para fazer uma intervenção, você recuar, às vezes ando pela sala, tentando, assim, jogar com 2 elementos que são muito importantes na escuta, que é a voz e o olhar, né? A voz é algo que assim é muito finamente constitutivo da transferência. É aquela voz. Inclusive, pacientes que a gente não consegue ajudar, muitas vezes tem que ver com aquela voz que você não consegue, não dá, né? Tem pacientes que você, lembrando, né, que o Freud tinha vários motivos para usar o divã. Um deles é que ele ficava cansado de olhar para a pessoa o dia inteiro, né? Tem pacientes que tem pacientes que precisam ser escutados com frente a frente. Outros, talvez a maioria, vão se beneficiar por esse corte do olhar, né? Não é o mesmo corte, né? Porque, sei lá, por exemplo, agora eu nem sei para quem que eu estou olhando. Cadê a Ludmilla? Myron, pelo amor de São Dimas, estou voando com o meu espelho aqui, olhando para mim mesmo, falando muito ruim, né? E a voz, não sei se vocês repararam, ela muda. Não é o mesmo tom, não é o mesmo sabor, né? E aí, quando muda, você fica assim, tem algo faltando aqui, né? Então, as intervenções com murmúrios, elas caem num campo de ambiguidade entre o não entendido e a equivocidade. Então, muito esforço de assim, esclarecimento cansa demais a gente, cansa demais o paciente, cria essa espécie de colchão, né, de muro que separa um pouco a gente. Seria, então, o momento da psicanálise e da psicoterapia se reinventarem, ter novas práticas, serem estudadas? Sim, muita gente, pergunta a Juliana, né? Muita gente estudando essas novas práticas e só assim completamente a favor, e elas são eficazes, elas envolvem só essas reinvenções que a gente está tentando organizar, tematizar, né? Sim, o sentimento de que os atendimentos online são muito mais cansativos que os presenciais, sim, é verdade. Por quê? Por quê? Se afinal a gente está em casa, a gente está, bom, tem o café, tem a água, tem a paisagem querida e etc., mas elas são indiscutivelmente mais cansativas, né? Dr. Dunker, deixa eu aproveitar e entrar. Prazer, eu sou o Myron, foi o meu e-mail que o senhor recebeu. Oi, Myron, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu só queria fazer uma perguntinha que chegou aqui para a gente. Na verdade, algumas pessoas mandaram perguntas antes também.
E essa pergunta da Lilian Rodrigues Ferreira. Ela pergunta assim, professor, em relação ao pagamento como ato e parte da análise, no atendimento online ele fica prejudicado? Olha, isso faz parte das táticas, né? Isso acho que é muito útil pensar com essa partição que o Lacan propôs entre a política, né? Que é no fundo a nossa ética. Se a gente transgride isso, nós estamos fazendo outra coisa, né? É uma ética assim dependente assim do desejo de analisar, desejo de analista. Uma ética assim, orientada para a expansão do universo da falta, né? Portanto, não é uma ética da realização de ideais, do bem-querer assim, para os outros, mas do bem-dizer. Né? Se você transgride com isso, você está fazendo outra coisa. Né? Tem um nível estratégico, que vamos dizer assim, o manejo da transferência, a estilística das interpretações, né? Quer dizer, a forma como você as pensa em blocos de sessão, o diagnóstico, né? As decisões de direção, né? Quer dizer, por aqui, por lá. E você tem o terceiro nível, que é o nível da tática. Sugere o seguinte: a gente deve procurar o máximo de liberdade na nossa tática, né? Desde que a gente pense direitinho a nossa estratégia. E desde que a gente não negocie com a nossa política. Né? Então, decisões como pagamento, se a gente diz ou sei, são próprias do estilo de cada psicanalista. Né? No Freud, vocês vão encontrar uma expressão muito bacana para isso. Ele diz assim, olha, tudo que eu estou dizendo sobre técnica vale, primeiro, são Ratschläge, são conselhos, portanto, não são regras. Segundo, elas estão ajustadas à minha personalidade médica. Outra personalidade médica vai ter outra tática. Né? Outra maneira de pensar pagamento, outra maneira de pensar, sei lá, onde fica o divã, férias, enfim, tudo aquilo que está na ordem assim do nosso dizer. Né? Você tem uma coisa para dizer, como você vai dizer? Né? Vai dizer isso numa interpretação longa, ou vai dizer isso num suspiro? É só tática. Para o paciente pode ser ótima, para o outro pode ser péssima. O ideal é que a nossa tática se ajuste ao máximo à língua daquele paciente. Né? Quer dizer, falar a língua daquele paciente. Se o nível de discurso é esse, se as referências simbólicas são essas, se os significantes são esses, invente uma tática que faça ele se sentir à vontade, escutar, se transformar com o seu jeito. Né? Por isso, muitos dizem assim, incrível, porque você é muito diferente com pacientes diferentes. Isso sou mesmo. Né? Posso ser assim, absolutamente bravo, austero, silencioso. Isso eu sei porque quando os meus pacientes falam um com o outro. Né? E outros, não, mas comigo ele conta piada, fica falando. Não, mas é que ele não gosta de mim. Bom, é porque cada paciente tem que ter aquela tática que é o melhor para ele funcionar. Né? Isso vale, por exemplo, para a diferença entre atendimento com adolescentes, com idosos, com pessoas vulneráveis, com crianças. Né? São modulações táticas que tem que ter no baú. Né? A pessoa vai, é como, sei lá, fazer teatro, dança ou música. Você vai se tornando mais hábil nisso, e onde você também tem um risco maior de errar. Né? Fiz uma piadinha, não foi legal, errou. Né? Errou na tática. A piadinha, ela tinha que ler, não era para, enfim, tirar o sarro do paciente, mas era para ele escutar uma coisa, só que usou a tática que não funciona. Né? Então, por exemplo, né, a transferência bancária, eu não gosto, eu prefiro
em espécie, porque isso causa tanta encrenca na vida das pessoas que eu adoro. Elas esquecem, não vai no banco, fila, seu maldito, eu só preciso tirar dinheiro. É isso mesmo, e sonha com o número, e as notas, e a moeda, e paga em nota. Bom, é todo um imaginário e um simbólico de coisas que aparecem que eu gosto que venha, por causa disso, né? Tem gente que acha isso, sei lá, não rende nada. Então faz o depósito bancário e já recebe assim, desde sempre, né? Uma invenção que eu fiz é assim, sabendo que a vida econômica das pessoas está difícil e está muito, isso está assim, assustando os pacientes, porque não sabem quando volta, se volta, o que vai acontecer. Estamos todos vivendo essa encrenca, né? Então eu bolei uma pentelhação específica para eles, que é assim, né? Falei, olha, enquanto começou esse negócio, eu não vou falar dinheiro, porque ninguém sabe o que vai dar. Daqui a 4 sessões, 5 sessões a gente fala. E alguns loucos com isso, outros, tudo bem, ótimo, né? Daí eu cheguei e falei, olha, é o seguinte, então nós estamos agora com esse bloco de sessões e eu não sei como está a sua vida econômica, então eu quero que você examine a fundo a sua vida econômica, os seus gastos, suas dívidas, o que você tem pela frente, seus medos, e deposite um valor que você acha razoável por esse bloco de sessões. Nem a mais e nem a menos do que você acha razoável. As pessoas ficaram loucas. Não, porque como assim você tem que estar no seu preço? Não é, isso é injusto. Eu pagava tanto. Mudou. Agora é outra coisa, é outro serviço. Não é o mesmo serviço. Eu tenho, enfim, outra situação. Então você vai ter que decidir quanto vale. Foi bem legal, mas foi uma invenção tática, né? Uma invenção para ver o que ia dar e para fazer as pessoas pensarem nisso, porque tem um monte de gente que está delirando, seja para um lado, seja para o outro, nem quer olhar minha conta bancária, deixa lá em cima da mesa, que nem aquele relatório médico que você diz, não vou ver porque vai ter encrenca, tem que olhar de frente. Doutor, o senhor... Sempre bom ouvir estudante, aproveitando o tempo de dinheiro. Como precificar nosso trabalho? Qual é o valor da minha hora? Muito difícil. Eu tive muita dificuldade com isso no começo da clínica, né? Eu acho que algumas coisas que me ajudaram. Isso aí não é preço, isso é honorário, né? É o nome técnico, né? E honorário vem de honra. Honra, no começo, tinha que ver assim, com você não paga para esta pessoa, né? Você paga para a corporação de ofício a qual ela pertence. Então, isso lá nos primórdios do capitalismo, boa passagem do universo feudal e etc., né? Eu acho interessante que o valor da sessão possa ser assim algo que surge naquela transferência, né? Quando dá, eu faço assim, eu não tenho uma tabela, né? Mas isso demora, porque você tem que... As pessoas não estão acostumadas com isso, elas querem saber o seu preço, qual a tabela, qual o taxímetro, e para alguns é absolutamente necessário cortar isso desde o começo, né? Ou seja, muito mais do que o valor, né, X ou Y, é a forma como a gente chega nele. Tem alguns casos em que não vai dar certo. Você começar a dizer assim, vamos falar sobre isso, errou, porque aquela pessoa não dá para fazer isso. Aí é o quê? É a tua escuta, é o teu diagnóstico, é que é aquele paciente. Isso vale, bom, a clínica geral é essa. Você seguir uma regrinha, geralmente, em algum lugar a coisa vai te derrubar, né? Só que não seguir regras dá trabalho, né? Então, isso aí fica mais cansado, às vezes você acaba usando certos truques, né, que foram se inventando pelo caminho. Não consegui ficar por mais tempo, tá bom, tchau, Daniele. Consegui chegar na última pergunta. Que bom. Na verdade, tem mais, tem bastante perguntas chegando aqui.
Mas Não, porque vocês me corromperam aqui. Eu ia falar umas coisas, mas eu fui vendo as perguntas legais aqui e fui não, mas tomando elas para organizar a minha fala. e tem Né? sido muito interessante. Só queria aproveitar para perguntar para o senhor é um profissional capacitado, com muito estudo, muito preparo, e o senhor é também, de certa forma, uma celebridade dentro da psicologia. Porque Subcelebridade, famosinho. o senhor, primeiro, tem muito paciente que procura o senhor por conta dessa fama que o senhor alcançou, e se sim, a relação com esses pacientes, pelo menos no início, ela é diferente, como que o senhor lida com isso? Tem, em geral, quando o motivo é muito esse, não é um bom começo. Não facilita muito as coisas, porque eu acho que pessoalmente eu sou bastante diferente, né, do personagem social e tal, né? Então tem uma descompressão narcísica assim que às vezes é para a pessoa, não, mas eu queria aquele outro, não, peraí, aqui a coisa é um pouco diferente, né? Eu não vou ficar fazendo micagem o tempo todo, você fala, enfim. Então, eu recebo muitos poucos pacientes novos. É difícil aceitar, e, em geral, assim, quando alguém me diz, olha, essa pessoa e tal, aceita ela tem uma relação com ler as coisas que você faz e tal, tem uma relação um pouco mais qualificada, né? E, assim, quando pesa muito o personagem, não é bom. Não ajuda, a não ser que você queira. Bom, aí você tem que, de saída, mostrar que é uma outra conversa. Né? Entendi. Principalmente porque, não falando nisso, eu respondo perguntas. Né? Respondo perguntas. Então, o que isso atrai? Pessoas que querem ver perguntas respondidas. E, né, tem um desencontro assim, de icebergs bem no começo. Né? Fenomenal, fenomenal. Professor, eu vejo poucos canais, pergunta Fabiana, que possuem um propósito igual ao seu. A maioria dos canais que vejo de psicólogos seriam autoajuda. Como superar um término de namoro. Mas às vezes eu enfrento umas dessas também. Você acha importante adentrarmos esse meio para também? Sim, sim. Então, toda a discussão que a gente estava, né, no online e tal, eu acho que ela é um capítulo, isso é um capítulo de uma tarefa que eu acho que a psicologia e a psicanálise, especificamente no Brasil, tem, enquanto um discurso, eu vou chamar assim, civilizatório. Né? Comparativamente, psicólogos clínicos, psicanalistas, são pessoas que nesse país estudam muito. Olha o que nós estamos fazendo aqui, falando de Lacan, Freud, porque isso faz parte da nossa ética. Né? A gente está lendo o tempo todo, se inquirindo, tentando se tornar alguém melhor para ajudar melhor nossos pacientes. Isso é um modo de vida. Né? Tanto que quando você vê a pessoa que não está nessa, você diz, cara, não é porque te faltam qualidades, perfis ou diplomas, você não participa dessa ambiência, né? Desse tipo de sociabilidade, que é pesquisa, é quem descobriu o que primeiro, quem está tendo uma supervisão maciça, é estudo de casos bom, isso para o nosso país representa uma espécie de dívida que a gente tem, né? De dívida de falar para fora, de falar para fora do clube, de falar para fora do condomínio, de falar com as pessoas. E eu concordo contigo, não apenas a dimensão de demandas práticas, cotidianas, né? Que no fundo, mais ou menos, tem que ver com a autoajuda. Eu acho a autoajuda ótimo também, tem o seu papel,
tem o seu lugar. A pessoa que lê autoajuda, ela está querendo cuidar de si. Ótimo, é um começo. Prefiro isso a quem vai fazer só academia. Quando você fala academia, a pessoa só pensa, você prefere autoajuda, que é um começo e tal. Mas a gente tem esse trabalho que acho que seria muito importante e está acontecendo. Por isso que valorizo tanto a psicanálise nos espaços públicos, a clínica da Roosevelt. Eu viajo muito pelo Brasil, conheço outras áreas profissionais, né? E vejo que a gente tem essa coisa preciosa, mas que a gente não usa. A gente usa para, assim, um pouco galgar posição, uma boa imagem profissional para conseguir ser mais conhecido, ter mais pacientes. Mas a gente não enfrenta o debate público nas artes, a gente recua no debate público na política, a gente se acha assim, não, os psiquiatras, eles são outra coisa, deixa eles lá. A gente não se mete muito com encrenca. Isso é uma covardia que eu não acho muito legal, pelo que a gente tem, né? Outros percursos profissionais talvez reagissem a isso de outra maneira, né? Se eu diria essa situação de isolamento social de psicanalistas que estão exercendo clínica gratuitamente, legal, eu acho legal. Tem uma certa, assim, situações de emergência, alguém precisa ser escutado, é um jeito da gente colaborar, intervir nessa situação socialmente, né? O que eu acho que uma clínica gratuita extensiva, isso eu discuto muito com o pessoal que está fazendo isso, ela é pouco criativa do ponto de vista da invenção de novas formas de circulação de dinheiro, né? Isso tem que ver com o que significa a pobreza no Brasil, o que significa o espaço público, como o espaço público se relaciona com o privado e como o dinheiro é não apenas uma função de comércio, de um serviço que tem que ser pago. Nesse sentido, podia ser gratuito, não tem problema. É que para as pessoas o dinheiro é uma função simbólica. É uma função simbólica da mais alta importância, né? Então, como aquela pessoa paga, para mim, é algo fundamental no tratamento, né? A gente tem que explorar, assim, no meu entender, um pagamento lógico como existe um tempo lógico, né? Qual é o pagamento lógico para esta pessoa? Tá. Não, tem que dar um jeito de atendê-la. Não pode segregar, não pode excluir. Mas a gratuidade, ela não está prevista, eu acho que nem no SUS, né? Ela gera efeitos de, assim, se é gratuito, por exemplo, eu vou ficar escolhendo. Quero ver todos, porque eu quero melhor. É de grátis, né? Já vi isso. Se é gratuito, chega no primeiro ponto, vou mudar, o outro pode ser mais interessante, né? Gera um tipo de compromisso um pouco preguiçoso, às vezes, né? Isso não quer dizer, tenho pacientes gratuitos até hoje, que é bom, funciona, é ótimo, mas é para alguns, não é para todo mundo, né? Olha que absurdo que eu estou dizendo, né? A gratuidade não é para todo mundo, é para quem pode, não é para quem quer, né? Detalhes do produto, que é isso aqui, Zagodoni. Vamos lançar aí uma coleção, o livro da Cláudia, né? Tá aqui, podem ser livros essenciais, na sua opinião, para graduação em psicologia. Puta, qual deles você quer? Todos eles, mais ou menos. Você está me perguntando uma coisa assim. Estou indo para São Paulo. Onde que você acha que eu começo? Eu vou te dizer, qualquer lugar. A cidade é imensa. Posso falar do MASP, posso falar do... Mas conhecer uma cidade é ficar andando pelos becos, se perder nela, ler porcaria, leia muita porcaria. Porque daí quando você acha uma coisa boa, você fala, essa é boa, essa é bacana. Tem livros, vou falar dos que para mim foram essenciais, né?
Os livros do Luiz Cláudio Figueiredo são muito importantes. Os livros Freud, né? Que mais? Etologia, eu acho uma área muito importante, tem que conhecer a fundo, né? Psicologia comparativa e animal. Psicologia social, os grandes experimentos, Milgram, muito bom, ou personalidade autoritária do Adorno, né? Clássicos importantes assim, Viktor Frankl, um livro essencial, Hannah Arendt, da condição humana, na mesma linha, né? As biografias do Jung, o Memórias, Suas Reflexões, do Freud, Peter Gay, do Lacan, no meu caso, a Elisabeth Haldin-Nesco. Os livros que te ensinam a pensar criticamente, esses são difíceis, mas Kant, Descartes, Maria Helena Pato, por exemplo, na psicologia, é uma autora, mesmo para quem não vai para a psicologia hospitalar, educacional, ela te ensina a pensar criticamente, né? Sem isso, não adianta, porque depois você pode fazer a formação que você for, ela já está assim, adernada para a alienação, a submissão, o conformismo, a adequação, a obediência ao mestre, aí complica tudo, né? Não sei se eu respondi muito bem essa. A compensação já deu na UF sobre lutos, tá? O senhor poderia falar sobre o ponto de vista dinâmico, econômico, topográfico do inconsciente? Tenho muita dúvida sobre isso. Uau, a essa altura do campeonato, vamos lá! Então, bem-vindos a nós falando nisso nesse canal YouTube. A pergunta hoje é dinâmico, econômico e tópico, né? Isso vai estar lá nos trabalhos do Freud sobre metapsicologia. Isso é uma condição imposta aos conceitos, né? Então, todo conceito, primeira página de pulsão e suas vicissitudes, ele deve ser posto como uma espécie de hipótese provisória, coligido com a experiência e reformulado na medida que essa experiência o contradiz ou aperfeiçoa, né? Então, ele diz assim, para se tornar um conceito psicanalítico, o inconsciente, recalque, narcisismo, pulsão, são Grundbegriffe, são conceitos-chão. Mas existem outros conceitos, existem conceitos práticos, existem noções, existem expressões, né? Então, para os conceitos, ela diz, é preciso que eles tenham 3 descrições. Uma descrição é quando você olha para o conceito, vamos pegar o conceito de narcisismo, e o descreve do ponto de vista da dinâmica, ou seja, do ponto de vista dos conflitos que ele descreve, né? Então, narcisismo tem um eu ideal, o que você acha que é, e o ideal do eu, aquilo que você acha que o outro acha que você tem que ser. Entre um e outro, você tem um conflito. Então tem uma explicação dinâmica aí, né? A explicação econômica diz respeito ao ponto de vista quantitativo, né? Então, por exemplo, narcisismo, né? A libido está no eu ou ela vai para o outro, ou para o objeto, né? Então, por exemplo, numa crise psicótica, há um retorno da libido para o eu, ou no caso de uma recomposição delirante, né? Você tenta colocar a libido no objeto. Essas movimentações pensadas em termos de quantidades correspondem a uma explicação econômica. Finalmente, o ponto de vista topográfico ou tópico, ele tem que ver com topos, lugares, né? Então, é quando você vai pegar o conceito de eu ideal, ideal de eu, e compará-lo, uma espécie de geografia, com outros lugares. Então, o lugar do supereu, o lugar do pré-consciente, o lugar do inconsciente, o lugar do id, né? Isso, então, é o raciocínio topográfico.
né? Lacan, e ele enfatizou muito o ponto de vista dinâmico, por isso ele foi buscar a dialética, e o ponto de vista topográfico, por isso ele foi buscar a topologia. Mas, para muitos, escrevi um livro sobre esse problema, que vai ser reeditado agora, chama O Cálculo Neurótico do Gozo. Para muitos, há um esquecimento do ponto de vista econômico, né? O ponto de vista das quantidades no Lacan, né? Eu acho que mais ou menos, talvez sim, talvez não. Obrigado. Vocês estão indo, então eu acho melhor eu ir também, né? Senão fico aqui falando de monte. É isso, Ludmila. Myron. Muito obrigado. Podemos ficar aqui? Podemos. Não, senhor, muito obrigado. Como a Lud tinha falado com o senhor sobre a gente gravar, né, e deixar disponível depois. Tudo bem, pode gravar. Pode. Muito obrigado. Assim, tem bastante pergunta que eu não sei se o senhor viu que está naquela caixinha QIA, mas de repente a gente pode encaminhar para o senhor. Eu vi essas da outra caixinha aqui, né? Mas elas estão mais ou menos parecidas. Bem parecidas mesmo. Tá bom. Mas aí a gente pode selecionar algumas, mandar para o senhor e depois. Pode. A gente não falou muito sobre a epidemia, sobre a pandemia, mas tudo bem. Não, né? mas tudo Eu bem. acho que acabou relacionando, né, os assuntos por conta da distância social e essas coisas de barulhos externos, até que o senhor comentou. Achei que foi ótimo, bem dentro do tema mesmo. Tá. Então, abração, queridos. Mandem um abração para o Tiago, para o Lenker, para todo. Vou mandar um abraço pro Thiago, mas ele vai brigar comigo. Porque ele vai falar, por que você não me chamou para falar lá junto com o Cris? Mas eu tô brigando com você. Por que você não chamou o Thiago para falar comigo? Vou chamar, então. Manda um abraço para a Sloane também, né? Tá bom? Muito obrigada, Christian. Obrigada, pessoal, que participou pela interação aí. Muito bom, né? Quando as pessoas interagem com quem está falando, acho que facilita. E muito obrigada. Os participantes não esqueçam de responder os formulários, por favor, que é importante essa informação para a gente. E, mais uma vez, professor Christian, muito obrigada pela sua fala, por disponibilizar o seu tempo, né, para falar aqui com a gente. Sei que você está ocupado aí mais tarde, né, então a gente também não quis atrapalhar. Já estou atrasando para a próxima. Então, tá Tchau, bom. gente. Abração, Tchau, gente. Obrigada. Tchau.